Atenção, viemos com uma informação importantíssima que está afetando grande parte da nossa população: os casos de virose intestinal. Muito prazer, eu sou o Marcos Vinícius Zandonade Bernal, farmacêutico formado pela Universidade Estadual de Maringá e responsável técnico por uma drogaria. E vim aqui hoje comentar sobre esses episódios de virose que estão acometendo a nossa população, principalmente da região litorânea do estado do Paraná. De comum acordo que as infecções nesse período do ano são corriqueiras e estão intimamente relacionadas à contaminação de água e alimentos, principalmente aqueles que estão armazenados de forma inadequada, com uma temperatura inadequada. Mas esse ano de 2025 começou diferente. Estamos vendo ser noticiados em várias mídias um crescimento anormal de casos de virose. Isso está ligado principalmente à aglomeração, o aumento de temperatura nesses locais, a maior exposição a alimentos e água contaminada. Observa-se também a preocupação da população e a desinformação relacionada ao assunto, que é evidenciado por aumento nas buscas do Google pelo termo virose. Normalmente o Dr. Google tem nos auxiliado em muitos casos, mas a gente não pode sempre dar ouvido. Então, nesses últimos 7 dias teve um crescimento exponencial na busca ao termo virose. Então, vamos aos esclarecimentos. O que é uma virose intestinal? A virose nada mais é que uma infecção por um vírus do tubo digestivo inferior, ou seja, o intestino grosso. Ela é caracterizada por sintomas como diarreia, náusea, prostração, aquele cansaço, vômitos e dor abdominal. Normalmente uma dor abdominal um pouco intensa. Um dos principais problemas causados pelo vírus é a gastroenterite, que é uma inflamação do sistema gástrico em geral, tanto do revestimento da parte estomacal quanto do intestino grosso. E os principais agentes por trás dessa virose, os causadores dessas viroses, são normalmente o rotavírus e o adenovírus. A transmissão dessa doença pode ocorrer de uma pessoa para outra através do contato entre as mãos, principalmente quando não há uma boa higienização. Porém, a principal forma de contágio, de transmissão dessa doença é através de alimentos e água contaminada. O diagnóstico da virose é feito através de uma avaliação médica e, em alguns casos, é necessário o uso de exames para descartar outras doenças. Os sintomas característicos e o histórico médico do paciente são fundamentais para confirmar a doença. É importante salientar que nem sempre uma infecção intestinal é uma virose. Ela pode ser uma infecção bacteriana e normalmente daí é acompanhada com febre e os sintomas são bem maiores do que uma infecção viral. Por isso é importante o diagnóstico diferencial, o acompanhamento médico e a atenção farmacêutica no diagnóstico. Aí vem a pergunta: quais são as causas e por que esses casos aumentam tanto na virada do ano? Como dito inicialmente, a virose é uma doença comum no verão e em épocas como fim de ano, devido ao fato de muitos vírus poderem ser transmitidos em águas poluídas, praias impróprias para banho e também em piscinas e aglomerações de pessoas, que é o que a gente mais encontra no fim do ano, na virada do ano. A forma de evitar essas infecções seria tomar cuidado com a ingestão de alimentos e líquidos no geral. O ideal é comer em lugares conhecidos e que garantam a procedência e a conservação dos alimentos, de preferência em locais que tenham a refrigeração. Uma curiosidade é que há um risco baixo, porém existe a contaminação também em chuveiros de barracas de praia. Ao tomar uma ducha, é possível que você se contamine ao ingerir ou inalar uma pequena quantidade de água contaminada. Então é importante saber a procedência e a qualidade de onde vem essa água. Principal, como que é feito o tratamento de uma virose? As infecções virais não respondem a antibióticos, já que esses medicamentos são indicados para infecções bacterianas. Daí a importância do diagnóstico diferencial, que é essencial que seja feito por um médico com capacidade para te orientar da melhor maneira possível. E se você tiver qualquer dúvida, oriente-se com um farmacêutico. Visto que um tratamento com antibióticos não é eficaz, como que é feito o tratamento? Normalmente o tratamento de virose são sintomáticos para dar conforto ao paciente e faça com que o organismo haja de uma melhor maneira possível e consiga combater por si só essa infecção. Dito isto, as principais maneiras de tratamento de uma virose visa a reidratação,
que é uma maior ingestão de água pelo paciente. Pode ser usado também um soro reidratante, caso ele esteja perdendo eletrólitos por vômito ou diarreia intensa. Caso não esteja sendo eficaz a reidratação por via oral, é necessário que se faça a reidratação via endovenosa, com o uso de soro em ambiente hospitalar. Também pode ser usado medicamentos probióticos que visam o restabelecimento da flora intestinal, para que possa, com o decorrer do tempo, parar a diarreia, um aumento das bactérias intestinais boas que matem por competição as bactérias que estão causando uma infecção intestinal, caso seja bacteriana, ou então matem os vírus numa infecção viral, numa virose. Também é interessante o uso de antitérmicos e analgésicos caso a pessoa esteja com febre ou dor no corpo. Antieméticos se ela estiver com ânsia de vômito ou vômito, para controlar esses episódios. A alimentação mais recomendada para essas pessoas que se encontram debilitadas devido à virose é uma alimentação leve, livre de gorduras. Então, uma sopa, uma canja, frango cozido, evitar carne de porco, carne de boi, que é mais difícil de digestão. Saladas também, desde que sejam um pouco temperadas, para evitar a irritação gástrica. Normalmente o prazo de melhora de uma virose varia de 3 a 7 dias, dependendo do estado e do grau de acometimento da pessoa. É muito importante sempre manter hidratado, evitar as altas temperaturas, ter acompanhamento de febre caso haja uma piora dos sintomas, e o grande risco de desidratação por vômitos e diarreias é essencial que seja visto em crianças. Então, nos primeiros sintomas de uma virose ou de uma infecção gastrointestinal, procure seu médico e o farmacêutico da sua confiança. Muito obrigado, um abraço a todos.